Dê uma olhada aqui comigo nesse documento. Diário Oficial da República, que hoje é o da União. 20 de abril de 1993, seção 1, publicações do Ministério do Trabalho. O ministro de Estado do Trabalho, acolhendo o parecer da Comissão Especial de Anistia, resolve declarar anistiados. Primeiro nome da lista, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-representante sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Com isso, Lula passou a receber uma aposentadoria de anistiado. Segundo a informação mais recente que eu encontrei, o valor mensal dessa aposentadoria recebida por ele era, em 2021, de R$ 10.354. Isso chegou, inclusive, a ser contestado em uma representação enviada ao Ministério Público Federal em 2009, mas o próprio MPF, no Distrito Federal, apontou que o benefício recebido por Lula era legal. Agora, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque na manhã dessa quinta-feira, Lula concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro. Em determinado momento, ele foi questionado sobre o projeto de lei que prevê a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Sobre isso, Lula respondeu o seguinte: O senhor acredita que o Congresso aprovará a anistia? Olha, o que é engraçado é que essas pessoas estão se autocondenando quando eles estão pedindo anistia antes de serem julgados. Olha, a primeira coisa que eles têm que fazer é defender a inocência deles. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Pera aí, se anistia significa que a pessoa é culpada e Lula é um anistiado político, isso não significa então que Lula admite ser culpado, seja lá pelo que for? Se ele é tão avesso à ideia de anistia, por que então não abriu mão da sua aposentadoria de anistiado? Por que recebe até hoje esse benefício? Pois é, só que essa não é a única hipocrisia que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje. Enquanto o cerco começa a se fechar contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, aqui no Brasil novas provas de abusos cometidos por ele vêm à tona e dessa vez ele próprio foi quem divulgou esse material. Nessa quinta-feira, o ministro tornou públicos os vídeos da delação premiada de Mauro Cid e nem é preciso trazer para a discussão o objeto da investigação, o assunto da delação, para que um absurdo seja identificado. Em um dos vídeos que foram divulgados, Alexandre de Moraes, ao ouvir de Mauro Cid algo diferente daquilo que ele queria ouvir, resolve ameaçá-lo com um retorno à prisão, mas estende essa ameaça ao pai, à esposa e à filha de Cid. A fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Essa ameaça não apenas é completamente ilegal de acordo com a legislação brasileira, como ainda vem do mesmo ministro que acusou um cidadão brasileiro de ter agredido seu filho de 27 anos no aeroporto de Roma, na Itália, e desde então vem obrigando esse cidadão e sua família a se humilharem para afagar o ego do ministro. Apesar dessa família ter encontrado como única solução para dar fim a esse caso um pedido formal de desculpas na justiça, recentemente uma perícia independente sobre as imagens das câmeras de segurança do aeroporto, que são mantidas sob sigilo até hoje no Supremo, revelou que o relatório da Polícia Federal sobre o caso, coincidentemente, deixou de fora um pequeno trecho onde o filho de Moraes aparece agredindo o acusado com um tapa na nuca. Ou seja, em favor do seu filho, que tinha 27 anos quando o episódio ocorreu, Moraes move todas as instituições necessárias para que aqueles que ousaram olhar para o menino paguem por isso. Agora, quando o filho é dos outros, ou filha, como é o caso de Mauro Cid, Moraes não demonstra o mínimo de remorso em ameaçar a filha e toda a família de pagar por um suposto crime que o pai supostamente cometeu. Agora, pelo menos, como eu falei anteriormente, o cerco começou a se fechar contra ele lá nos Estados Unidos. E é justamente sobre isso o material que eu vou trazer agora. Com apenas 4 palavras em uma simples pergunta, um advogado norte-americano destruiu a principal narrativa que a imprensa militante havia criado sobre uma suposta relação entre a ação contra Moraes nos Estados Unidos e a denúncia apresentada pelo PGR aqui no Brasil.
Brasil. O advogado Martin DeLuca, que representa a Trump Media Group e a plataforma Rumble na ação conjunta movida contra Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, concedeu uma entrevista ao vivo a um programa da CNN Brasil na noite de ontem. A primeira coisa que ele explicou são os 3 caminhos possíveis para que um ministro do STF faça com que uma ordem judicial brasileira seja cumprida nos Estados Unidos. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. O que Alexandre de Moraes fez, no entanto, não se encaixa em nenhum desses caminhos. Segundo o Martin DeLuca, o gabinete do ministro inicialmente tentou obrigar ex-advogados brasileiros do Rumble a serem recontratados para receberem a ordem sigilosa. Só que a Rumble não tem operações, funcionários, conta bancária, nada no Brasil. Então não é uma medida válida. Fracassando nessa tentativa, o gabinete de Moraes, no STF, resolveu então enviar um e-mail diretamente ao endereço eletrônico da Rumble, que tem sede na Flórida, nos Estados Unidos. Só que essa também não é uma forma válida de fazer com que uma ordem judicial brasileira seja cumprida nos Estados Unidos. Mas ainda tem a questão do objeto da própria ordem. Moraes estava determinando que uma empresa dos Estados Unidos, que não tem vínculo nenhum com o Brasil, censurasse as contas de uma pessoa que reside nos Estados Unidos, o que faz com que ela esteja protegida por e submetida às leis e à Constituição dos Estados Unidos, não a brasileira. A Constituição americana garante a liberdade de expressão aos cidadãos que residem legalmente no seu território, que é o caso de Alan dos Santos, a pessoa que Moraes estava tentando censurar. Na verdade, a Constituição brasileira também garante essa liberdade de expressão, só que Moraes e alguns outros ministros simplesmente não seguem a Constituição. Enfim, Martin DeLuca cita ainda o pedido de extradição que já havia sido feito e havia sido negado pelo governo dos Estados Unidos e que, mesmo depois disso, o ministro ainda tentou ameaçar a plataforma com aquele e-mail. O advogado fez questão de dizer que a ordem de Moraes, mesmo que tivesse seguido um dos caminhos legais citados lá no início, não seria aceita nos Estados Unidos. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo Emelati, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Na sequência, uma das jornalistas trouxe a narrativa que foi criada pela parte mais militante da imprensa para descredibilizar essa ação contra Moraes. A de que ela surgiu depois da PGR ter denunciado o Bolsonaro aqui no Brasil e que isso sinalizaria que a ação lá seria apenas uma resposta ao que está acontecendo aqui. A resposta de Martin DeLuca não poderia ter sido melhor. Há uma relação entre esses 2 fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Pois é, apenas 4 palavras destruíram completamente a narrativa. Por que foi adiantada? A pergunta do advogado foi seguida de longos segundos de um silêncio constrangedor, até que a jornalista disse isso aqui. Por que foi adiantada? Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. A resposta para isso é tão óbvia que nem precisaria ser dita, mas por desencargo de consciência... Não há por que preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa, demora dias. Por outro lado, o Procurador-Geral da República aqui no Brasil, Paulo Gonet, estava com o inquérito em mãos desde o final de novembro do ano passado. Por que só agora essa denúncia foi apresentada? E se estava previsto para que isso acontecesse na sexta-feira, por que foi adiantada?